Na vida, por vezes, passamos por situações verdadeiramente inacreditáveis, especialmente quando se trata de pessoas que, sob o rótulo de família, agem com um descaramento atroz. Os acontecimentos que vivi durante um ano foram uma comédia tão absurda e revoltante que ainda hoje me provocam um riso amargo. O início deste drama foi há um ano, num jantar de fim de semana em casa da minha sogra, reunidos para celebrar a iminente promoção do meu marido. Naquele dia, o ambiente em casa dos meus sogros era de festa, como se o meu marido, o Tiago, já tivesse sido nomeado administrador de uma multinacional. À volta da mesa, repleta de comida que faria qualquer um babar, estavam a minha sogra, a minha cunhada mais nova, a Inês, o meu cunhado Pedro e a sua mulher, a Rita. Toda a família estava reunida e o ar estava carregado de elogios ao Tiago. Meu filho, quando fores promovido a diretor, de quanto é que o teu salário vai aumentar? Oh, mãe, calma. Ainda nem sequer houve a avaliação final, nada está confirmado. Mas sim, será um aumento considerável em relação ao que ganho agora. Ai, meu menino, com uma vida tão dura nessa empresa, e mesmo assim, nunca te esqueces de dar a mesada à tua mãe. És um orgulho. Se o teu pai fosse vivo, ficaria tão feliz. Mano, és o maior. A Sofia deve ter salvo a pátria numa vida passada para encontrar um homem como tu. Onde é que se arranja um homem com as tuas capacidades? Que ganha bem e ainda por cima é um homem de família? Não é verdade, Sofia? Inês, quem salvou a pátria não fui eu. Foi o Tiago. Ou achas que é fácil encontrar uma mulher como eu, que trabalha tanto e ainda trata de tudo em casa na perfeição? Ah, tu e as tuas piadas, Sofia. Ó, cunhado, quando fores promovido, tens de nos pagar um jantar a sério. As mensalidades do colégio privado dos miúdos não são brincadeira. Contamos contigo, Rita. Por que é que havemos de ser nós a pagar um jantar pela promoção dele? És tu que devias pagar para o felicitar, e a educação dos teus filhos deve ser paga com o salário do Pedro. Por que é que contas com o irmão dele? Não achas, Pedro? Bem, sim, a minha mulher está a brincar, claro. Amor, cala-te e come. A minha resposta direta gelou o ambiente por momentos. Eu trabalhava como tradutora freelancer, mas a família do meu marido sempre tratou a minha profissão como um passatempo, algo que eu fazia em casa só para passar o tempo. Tu aí, não fazes nada o dia todo em casa, enquanto o meu filho se mata a trabalhar para te dar uma boa vida, e ainda tens essa língua afiada. Antes da promoção dele, ao menos podias dar-lhe umas vitaminas, um tônico, qualquer coisa. Minha senhora, eu não passo o dia sem fazer nada. Ontem fiquei a trabalhar até de madrugada para cumprir um prazo de tradução. Bater umas teclas no computador chamas a isso trabalho? Vives a grande com o dinheiro que o meu filho ganha. Compraste uma casa e só sabes esbanjar em luxos. Luxos? Olhe que não. Eu ganho o meu próprio dinheiro e sou perfeitamente independente. Nunca esbanjei o dinheiro do Tiago. E, já agora, mais de 70% do dinheiro para comprar esta casa foi meu. A casa está em nome dos dois. Não foi ele que a comprou sozinho com o suor do seu rosto. Irra, sempre a mesma coisa. Digo uma coisa e respondes com 10. É por tua causa que o meu filho anda sempre de cabeça baixa na rua. O Tiago anda de cabeça baixa na rua. É verdade, Tiago? Não, claro que não. A mãe está só a dizer por dizer. Vamos comer? A comida está a arrefecer. Por baixo da mesa, o Tiago deu-me um toque com o pé. Olhou para mim com um ar suplicante, a implorar para que eu me calasse e deixasse o assunto morrer. A sua cara de cobarde, a suar e a contorcer-se de ansiedade, fez-me recordar vividamente o que tinha acontecido no meu escritório, exatamente um ano antes. Naquela noite, há um ano, o Tiago chegou à casa e, assim que entrou no meu escritório, deixou-se cair numa cadeira, de cabeça baixa. O que se passa, Tiago? Estás doente? Estás com uma cara péssima. Querida, não sei mesmo o que fazer. O que foi? Não me deixes em suspenso. Conta-me de uma vez. A situação na empresa está muito má. Houve uma fusão de departamentos. O meu salário foi cortado para metade e, para já, nem sonhar com bônus de desempenho. O quê? Para metade? E por que é que só me dizes isso agora? Como é que vamos pagar a prestação da casa e as contas este mês? É precisamente esse o meu problema.
Não é só o nosso dinheiro, é a mesada de 1.500 euros que envio todos os meses à minha mãe. Não vou conseguir enviá-la durante uns tempos. Tens de ser honesto com ela. Diz-lhe que a empresa está a passar por dificuldades e que, por agora, não podes enviar a mesada. Achas que a tua mãe não vai compreender que o filho está em apuros? Não, de maneira nenhuma. Tu conheces o feitio da minha mãe. Ela vive de peito feito à frente dos familiares por minha causa. Se souber que o meu salário foi cortado, é capaz de ter um ataque, e o meu orgulho não permite. Sempre fui o irmão mais velho bem-sucedido à frente dos meus irmãos. Se de repente digo que não posso enviar dinheiro, vão gozar comigo. Agora não é altura para orgulhos. Não temos o dinheiro. Como é que vamos fazer? É por isso que, querida, tu tens tido muito trabalho de tradução ultimamente, não tens? Será que podias, por uns tempos, ser tu a dar a mesada à minha mãe? O quê? Eu? Por que é que eu havia de dar a mesada à tua mãe com o meu dinheiro? 1.500 euros todos os meses. Por favor, eu imploro. Salva a minha reputação como filho mais velho, só desta vez. Ajuda-me. Eu prometo que te devolvo tudo mais tarde. Faço todo o trabalho de casa, serei teu servo para o resto da vida. O Tiago ajoelhou-se no chão, agarrado às minhas pernas, a suplicar. Aquele homem enorme, com lágrimas nos olhos, era uma visão patética, mas ao mesmo tempo deu-me pena. Afinal, somos um casal. Devemos ajudar-nos nos momentos difíceis. E eu não queria que o meu marido andasse humilhado. Está bem, mas é só desta vez. E para que ela não desconfie, eu transfiro o dinheiro para a tua conta e tu envias em teu nome. E que fique claro, isto é um empréstimo. Vou cobrar tudo mais tarde. Obrigado, querida. Muito obrigado. Nunca me vou esquecer disto. És a minha salvação. Acreditando na sua promessa, passei o último ano a trabalhar que nem uma louca. Noites e dias em frente ao monitor, a cumprir prazos, com os olhos a arder e os ombros duros como pedra, mas suportei tudo em silêncio, com o único objetivo de manter o orgulho do meu marido intacto. E assim, todos os meses, o dinheiro que eu ganhava com o meu suor era transferido para a conta da minha sogra, em nome do Tiago. De volta ao presente, na sala de jantar. Ao sair das minhas memórias e ver aquela família a devorar o assado com um descaramento inacreditável, senti o estômago às voltas. A minha sogra, a mastigar a carne comprada com o meu dinheiro enquanto me criticava, a minha cunhada e a mulher do meu cunhado a falarem de boca cheia sem saberem de nada. E no meio de tudo, o meu marido, pavoneando-se como o filho mais velho competente, uma farsa perfeitamente construída com o meu dinheiro. Sofia, por que estás tão pensativa? Já combinamos que, quando o Mano for promovido e o salário aumentar, ele nos paga uma viagem em família ao estrangeiro. Vais cumprir a promessa, não vais, Mano? Ah, sim, claro. Quando for promovido, o Mano paga uma viagem em grande. A nossa Inês pode escolher o destino que quiser. Cunhado, não se esqueça de nós também. Claro, vamos todos juntos. O vosso irmão trata de tudo, não se preocupem. Estás a ver? Com um marido tão sólido a apoiar-te, de que é que te queixas? E Tiago, quando fores promovido, tens de me aumentar a mesada. Com esta inflação, 1.500 euros não chegam para nada. Minha senhora, 1.500 euros não é pouco dinheiro. Em que é que o gasta? O que é que tens a ver com isso? É para as minhas despesas de saúde e para ir almoçar com as minhas amigas. Tu dás rios de dinheiro à tua família e achas muito aumentar a mesada da tua sogra? Tu nunca soubeste o que é o valor do dinheiro. Enfiada em casa o dia todo a viver à custa do que o meu filho te dá, ao menos devia ser mais simpática para a família dele. Eu já lhe disse várias vezes que não vivo à custa do dinheiro do Tiago. Por favor, não invente coisas para me fazer passar por idiota. Parem com isto, por favor. Querida, tu também. Para de responder à minha mãe. Estamos a ter um bom jantar. Por que estragar tudo? Eu inventei alguma coisa? Querida, para. Mãe, ela deve estar cansada. Passou os últimos dias a trabalhar num prazo. Está mais sensível. Anda, querida, levanta-te. Vamos embora. O Tiago puxou-me à força pelo braço e empurrou-me em direção à porta. Mal entramos no carro, ele suspirou de alívio, como se tivesse escapado de um perigo. O que se passa contigo? Não podia simplesmente ter concordado e deixado passar? Eu dei-te sinais.
E o que se passa contigo? A tua mãe diz absurdos e mentiras sobre mim e tu ficas aí calado como um morto. O que eu disse está errado. Os 1.500 euros que lhe transferes todos os meses saem do meu bolso. É o meu suor. Não é dinheiro que tu ganhaste. E agora ela quer um aumento? Fala mais baixo. Os vizinhos vão ouvir. Eu sei que te estás a esforçar, mas é a minha reputação. Se a minha mãe descobre que o meu salário foi cortado, tem um colapso. E até quando vais esconder-te atrás de mim? Esta é a última vez. Assim que a promoção for confirmada, o meu salário vai aumentar a sério. Peço-te que aguenes só mais um pouco. No próximo ano, tudo voltará ao normal. Eu vou compensar-te por tudo, prometo. Por favor, cede só mais um bocadinho. Está bem, vou esperar pelos resultados da tua promoção. Mas até lá, não ponho mais os pés em casa da tua mãe. Combinado, faz como quiseres. Eu invento uma desculpa à minha mãe. Concentra-te só no teu trabalho. Obrigado, querida. No caminho para casa, a olhar pela janela do carro, senti uma suspeita fria a crescer dentro de mim. Será que a promoção do Tiago resolveria tudo? Mas, será que essa promoção sequer existia? A minha intuição dizia-me que o meu marido escondia uma mentira muito maior, e dias depois, esse mau pressentimento tornar-se-ia numa realidade terrível que despedaçaria a minha vida. Um mês depois, o Tiago chegou a casa e anunciou aos gritos: fui promovido, finalmente sou diretor. E o salário duplicou já a partir deste mês. Ah, sério? Mas da última vez disseste que a empresa estava mal e que te tinham cortado o salário para metade. Sim, a empresa fez uma redução de pessoal para superar a crise, mas como eu sou um elemento-chave, fui promovido e tive um grande aumento. Acabou-se o sofrimento. E obrigado por me teres ajudado durante este tempo. Então, a partir de agora, a mesada da tua mãe de 1.500 euros fica por tua conta, certo? E quando é que me vais pagar o dinheiro que te emprestei? Claro que sou eu que pago, mas, este mês, com as despesas da promoção, preciso de comprar uns fatos novos para manter a imagem. Vai ser um bocado apertado. Podes pagar a mesada da minha mãe só mais 2 meses? O dinheiro que te devo, pago-te tudo de uma vez no final do ano com o bônus, com juros. Eu sou diretor agora. Não confias em mim? Se és diretor, comporta-te como tal. Eu pago este mês, mas a partir do próximo, nem mais um cêntimo. Com o título de diretor, a atitude do meu marido tornou-se exagerada e arrogante. Mas, perante a sua promessa descarada, decidi esperar mais um mês. No entanto, uns dias depois, num sábado de manhã, a campainha tocou. Era a minha sogra que apareceu sem avisar. Abre a porta. É a casa do meu filho, preciso de avisar para vir? Bom dia. Se tivesse avisado, eu podia tê-la ido buscar. Por que apareceu assim de repente? Sei perfeitamente que não fazes nada em casa. Que ir buscar o quê? O meu filho finalmente é diretor e o salário dele duplicou. Graças a ele, vais viver o resto da vida sem preocupações com dinheiro. Devias ajoelhar-te e agradecer-me. Já lhe disse que não estou sem fazer nada, estou a trabalhar. E não tenho intenção de viver a grande com o dinheiro do Tiago. Eu consigo sustentar-me perfeitamente. A língua continua afiada. De qualquer forma, se o salário do meu filho duplicou, a minha mesada também duplica. A partir do próximo mês, quero 3.000 euros na minha conta. 3.000 euros? O que está a dizer? O que é que o aumento do salário dele tem a ver com o aumento da sua mesada? E ele ainda nem sequer recebeu o novo salário. Se o salário do meu filho sobe, obviamente o tratamento que a sua mãe recebe também tem de subir. Quanto é que andas a dar à tua família para achares muito dar 3.000 euros à tua sogra? Quero gastar o dinheiro do meu filho. O que é que tens a ver com isso? O Tiago prometeu-lhe que lhe dava 3.000 euros? É a primeira vez que ouço falar disso. Peça-lhe diretamente a ele. Eu não lhe vou dar. Sua egoísta. Queres ficar com o dinheiro todo do meu filho e deixar a sogra morrer à fome? A minha sogra, ignorando a minha resposta, começou a inspecionar a casa. Parou em frente ao meu escritório. Lá dentro estava a minha cadeira ergonômica de topo de gama, na qual eu passava o dia a trabalhar. Tinha-a comprado com o meu dinheiro por mais de 1.500 euros, por causa das minhas dores de costas. Ao lado, havia uma caixa com suplementos caros que a minha mãe me tinha enviado para eu cuidar da minha saúde.
Esta cadeira parece muito confortável. Ultimamente, tenho tido dores de costas e precisava de uma cadeira decente para me sentar a comer. Vou levar esta. Essa é a minha cadeira de trabalho. Comprei-a com o meu dinheiro. É caríssima. Pouse-a imediatamente. O teu dinheiro é tudo dinheiro que o meu filho ganhou. Tu passas o dia deitada, para que precisas de uma coisa destas? E estes comprimidos? Parecem caros. A velha da tua sogra está com os ossos a desfazer-se e tu escondes estas coisas boas para tomares sozinha. Também levo isto. Isso foi a chegater. Isso foi a minha mãe que me deu porque trabalho muito. Não vai levar nem a cadeira nem os suplementos. Quando tentei tirar-lhe a caixa das mãos, ela começou a gritar. O Tiago, que estava a dormir, acordou com o barulho e veio à sala. Por que é que está tanta confusão logo de manhã? Mãe, quando é que chegou? Filho, como é que tu educas esta mulher? Queria levar esta cadeira e uns suplementos e ela salta-me aos olhos. Foi comprado com o dinheiro que tu ganhaste? Não posso usar? Querida, deixa a mãe levar. Eu compro-te outra nova. A mãe está com dores de costas. Com que dinheiro é que me vais comprar outra? Sabes quanto custa aquela cadeira? 1.500 euros. O teu salário ainda não aumentou e ainda temos a prestação da casa para pagar. E aqueles suplementos foram a minha mãe que me deu. Por que é que a tua mãe os há de levar? Nem pensar. Não sejas mesquinha. Eu sou diretor. No próximo mês, compro-te uma a prestações. Agora ajuda a mãe a levar a cadeira para o carro. Eu trato do resto. O Tiago ignorou-me completamente e ajudou a mãe a levar a cadeira para fora. Enfiou a caixa dos suplementos à força na mala dela. Fiquei tão chocada que só me conseguia rir. A atitude descarada com que roubavam as minhas coisas, que eu comprei com o meu dinheiro. Bati com a porta e entrei. Exausta com o incidente, estava a tentar concentrar-me no trabalho uns dias depois, quando a minha cunhada Rita me ligou. Olá, Sofia. Estás ocupada? Sim, Rita. Estou a meio de um prazo. O que se passa? Ouvi dizer que o meu cunhado foi promovido e que o salário duplicou. A minha sogra contou-me. Muitos parabéns. Obrigada pelos parabéns, mas qual é o assunto? É que os nossos filhos mudaram para um nível mais avançado no Centro de Explicações de Inglês e Matemática. E os custos não são os mesmos do ano passado. Com o salário do Pedro, é impossível aguentar. Já que o salário do meu cunhado aumentou tanto, será que ele não podia ajudar com uns 250 euros por mês para as explicações dos sobrinhos? Rita, por acaso deixaste aqui algum dinheiro guardado? Não, claro que não, mas, com o aumento do cunhado, ele pode perfeitamente ajudar os sobrinhos com essa quantia. Somos família. Não sejas assim tão fria. Não é ser fria, é passar dos limites. Por que é que o meu marido tem de pagar as explicações dos teus filhos? Se não consegues pagar, muda-os para um centro mais barato, ou então vai tu trabalhar. Sei perfeitamente quanto ganha o Pedro. Não tentes viver acima das tuas possibilidades. Como é que podes falar assim? A minha sogra tem razão. Tu não tens coração. Não fui eu que falei mal. Foste tu que fizeste um pedido descabido. Não penses que o dinheiro dos outros é fácil de ganhar. Estou ocupada, vou desligar. Desliguei o telefone com a cabeça a latejar. Por causa de uma mentira reles do meu marido, toda a família dele se agarrava a mim como sanguessugas a exigir dinheiro. Estava farta de assistir àquela farsa. Foi a partir daí que o comportamento do meu marido se tornou cada vez mais suspeito. Todas as manhãs, saía para o trabalho impecavelmente vestido de fato, mas quando voltava, a roupa cheirava a um fumo bafiento de café e a tabaco. Dizia que, como diretor, estava ocupadíssimo, mas nunca fazia horas extraordinárias e chegava sempre a casa à hora certa. A pista decisiva surgiu no bolso das suas calças. Ao preparar a roupa para lavar, encontrei uns recibos amarrotados. Eram de uma Sandes e um sumo, comprados numa loja de conveniência perto de casa durante o horário de trabalho, e um recibo de 10 horas de utilização de um cibercafé do bairro. Algo se acendeu na minha cabeça. Fui verificar a câmara do carro do Tiago e os quilômetros. A quilometragem de um carro que deveria fazer dezenas de quilômetros por dia mal se tinha alterado. No fim de semana, durante um almoço com a minha mãe e a minha irmã, a verdade veio ao de cima. O Tiago anda muito ocupado, não é? Agora que é diretor, deve ter mais responsabilidades. Sim, é o que ele diz.
Olha, o teu marido é incrível. A empresa dele passou por uma reestruturação enorme. O marido de uma amiga minha trabalha na mesma empresa e, com a fusão de departamentos, metade do pessoal foi para a rua através de um despedimento coletivo. O ambiente na empresa é de velório e o Tiago conseguiu ser promovido no meio disso tudo. Que sorte ou que competência. Mana, o que é que acabaste de dizer? Reestruturação? Despedimento coletivo? Sim, até deu nas notícias. A empresa dele fez uma redução massiva de pessoal devido a maus resultados. Não sabias? O Tiago não te disse nada? Senti o coração a afundar-se. Um suor frio percorreu minhas costas. As peças do puzzle começaram a encaixar-se. A história do salário cortado para metade, a promoção a diretor. Tudo tinha sido uma mentira descarada para me enganar a mim e a família dele. Mãe, mana, tenho de ir. Preciso de confirmar uma coisa urgentemente. No caminho para casa, organizei os pensamentos. As mãos tremiam-me de raiva, mas não era a altura para agir por impulso. O Tiago tinha sido despedido, sem dúvida. Todas as suas ações, a ostentação da promoção, a forma como me fez pagar a mesada da mãe e como permitiu que ela levasse as minhas coisas, passaram-me pela cabeça como um filme. Assim que cheguei a casa, comecei a revirar o escritório dele. Na gaveta debaixo da sua secretária, a que ele tratava com mais cuidado, encontrei um diário trancado com um cadeado. Fui buscar uma chave de fendas à caixa de ferramentas e forcei a fechadura. Dentro do diário, havia vários documentos dobrados. O primeiro, a carta de despedimento. Como eu suspeitava, a data coincidia exatamente com o mês em que ele me tinha mentido sobre o corte no salário e me pedira dinheiro emprestado. Despedimento por mútuo acordo devido à reestruturação da empresa. O meu marido era um desempregado há 1 ano. O segundo documento, a liquidação da indemnização por despedimento. Ele já tinha recebido todo o dinheiro. O terceiro, um comprovativo de liquidação de um crédito pessoal. Tinha usado o dinheiro da indemnização para pagar as suas próprias dívidas. Senti um arrepio. O meu marido escondeu que tinha sido despedido. Mentiu-me e usou o meu dinheiro, ganho com tanto esforço, para financiar o seu papel de filho mais velho exemplar. Pior, acrescentou a mentira da promoção para me exigir ainda mais dinheiro. E a minha sogra, orgulhosa de tal filho, tratava-me como lixo e desrespeitava a minha família. Caí no chão a rir de desespero. Nem sequer chorei. Só pensava na forma mais dolorosa de destruir aquela farsa. Imediatamente, fotografei a carta de despedimento e todos os documentos relacionados com o meu telemóvel. Depois, imprimi todos os extratos bancários do último ano, que mostravam as transferências de 1.500 euros da minha conta para a do Tiago e da conta dele para a da mãe. Com todas as provas reunidas numa pasta, liguei discretamente para um escritório de advogados. Doutor Ferreira, estou a ligar porque quero preparar um processo de divórcio, mas não um divórcio simples. Quero pedir uma indemnização por danos morais, com base no engano do meu cônjuge, e intentar uma ação para a restituição de enriquecimento sem causa contra a minha sogra. Tenho todas as provas necessárias. Depois de falar com o advogado, senti-me estranhamente calma. O aniversário da minha sogra estava a chegar. O Tiago tinha prometido pagar um grande jantar para celebrar a sua promoção e reunido toda a família num restaurante de luxo. Decidi que esse seria o grande finale da sua comédia. Ao final da tarde, o Tiago chegou a casa, alheio a tudo. Desapertou a gravata, a fingir-se cansado como sempre. Querida, cheguei. Tive tantas reuniões hoje, estou exausto. Já jantaste? Olá, bem-vindo. Vou preparar-te qualquer coisa. Vai tomar um banho. A reserva no restaurante para a festa da tua mãe este fim de semana, está tudo tratado? Claro. É uma ocasião especial com a família toda. Tratei de tudo. A mãe vai adorar. Tu também tens de ir bem vestida. Tens de parecer a mulher de um diretor. Ao ver o seu sorriso cínico, sorri friamente para dentro. Aproveita. Aproveita ao máximo. Vou assistir de camarote ao momento em que a tua arrogância e o teu orgulho vão ser esmagados. Passei a mão pela pasta de documentos bem escondida e respondi com uma voz doce. Claro, querido. Mal posso esperar. Finalmente, chegou o dia da festa de aniversário da minha sogra.
O dia em que o meu marido, o diretor, ia exibir-se perante toda a família e pagar a conta, como tinha prometido. Ao entrarmos na maior sala VIP do restaurante, a família já lá estava toda, com a minha sogra sentada na cabeceira da mesa. A minha cunhada Inês, o meu cunhado Pedro, a sua mulher Rita e os sobrinhos. O barulho era ensurdecedor. O Tiago, de pé no meio da sala, de peito feito, parecia o presidente de uma grande empresa. Já chegaram todos? Hoje é o aniversário da mãe e a celebração da minha promoção. Por isso não olhem para os preços, peçam o que quiserem. Ai, o nosso filho mais velho, a falar tão alto que todo o restaurante ouve. Claro, agora que és diretor e o teu salário duplicou, isto não é nada para ti. Se o teu pai estivesse aqui para ver isto, nem preciso de comer para me sentir satisfeita. Mano, és o máximo. Os pratos aqui parecem caríssimos. Que sorte a tua, Sofia. Com um marido que ganha tão bem, podes trabalhar confortavelmente em casa e viver à grande. Não é verdade? Cunhado, não se esqueceu do meu pedido, pois não? A ajuda para as explicações dos miúdos. Já que está tão bem disposto hoje, queria ter a sua confirmação de que nos vai ajudar com os 250 euros por mês. A Sofia também concorda, certo? Se os nossos filhos entrarem numa boa universidade, diremos a toda a gente que foi graças ao tio. Rita, pensei que essa conversa já tinha terminado. As explicações dos teus filhos são da responsabilidade do pai deles. Não há motivo para o meu cunhado ajudar, nem o Tiago tem obrigação de o fazer. Oh, Sofia, não sejas assim. Sou diretor. Achas que não posso ajudar com as explicações dos meus sobrinhos? Querida, não sejas tão mesquinha. Eu trato de tudo. Cunhada, a partir do próximo mês, eu trato disso. Não te preocupes. O rosto do Tiago brilhava de arrogância, mas eu não deixei de notar que os seus dedos, a segurar nos talheres, tremiam ligeiramente. Devia estar a morrer por dentro, um desempregado sem um tostão no bolso, a fingir que nadava em dinheiro à frente da família. Sorri para mim mesma e continuei a comer em silêncio. Pratos de luxo não paravam de chegar à mesa e a família devorava a comida enquanto cobria o Tiago de elogios. A minha sogra, radiante, enchia-lhe o copo de vinho continuamente. O ambiente estava no auge. Após 2 horas de um banquete faustoso, a refeição terminou. Quando os empregados levantaram a mesa e trouxeram o digestivo, chegou o momento do pagamento. O empregado de mesa aproximou-se discretamente com a conta. Gostaram da refeição? O total são 750 euros. Como desejam efetuar o pagamento? A comida estava ótima. Pode cobrar neste cartão. Pagamento único. O Tiago, com um ar de extrema confiança, tirou um cartão de crédito da carteira e entregou-o ao empregado. O empregado inseriu o cartão no terminal de pagamento. Ouviu-se um bip e o pagamento parecia estar a processar-se, mas a expressão do empregado mudou. Retirou o cartão, limpou a banda magnética na roupa e inseriu-o novamente. Bip, bip. Um som de alarme ecoou pela sala. Peço desculpa, senhor, mas este cartão foi recusado por exceder o limite. Teria outro cartão? O ar na sala gelou. Todos os olhares se viraram para o Tiago. O seu rosto passou de vermelho a roxo. O pânico era evidente. Isso é impossível. O meu limite é altíssimo. A máquina deve estar avariada. Tente outra vez. Já tentei 3 vezes, senhor. Dá sempre excesso de limite. Por favor, outra forma de pagamento. Ah, devo ter gasto demasiado com os jantares da empresa. Esperem um momento. Com as mãos a tremer, o Tiago remexeu na carteira e tirou outro cartão. O empregado inseriu-o no terminal. Bip, bip. O alarme soou novamente. Senhor, este cartão aparece como bloqueado por falta de pagamento. Mas o que é isto? Limite excedido? Cartão bloqueado? O meu filho é diretor. Como é que pode ter um cartão bloqueado por falta de pagamento? Essa máquina está estragada. Mãe, não é nada disso. Andei tão ocupado que me devo ter esquecido de pagar o extrato. Querida, paga tu, por favor. Amanhã transfiro-te o dinheiro rápido. O Tiago olhou para mim, a implorar ajuda com os olhos. Suava em bica, a pedir que eu o salvasse daquela humilhação. Mas eu continuei sentada, a beber calmamente o meu licor. Como eu não me mexia, a fúria da minha sogra virou-se para mim.
Tu aí. O teu marido está a passar esta vergonha e tu ficas aí sentada a olhar? Levanta-te e vai pagar. Já estou a ver. Foste tu que ficaste com o dinheiro todo dele. O meu filho teve um aumento de ordenado e tem os cartões bloqueados? Só pode ser porque andas a dar o dinheiro todo à tua família. Eu não trato do dinheiro do Tiago. Cada um gere o seu, só contribuímos para as despesas da casa. Que dinheiro é que eu podia desviar? Se os cartões dele estão bloqueados, é porque ele não tem dinheiro. Sua víbora, e chamas-te mulher dele? Ele que te sustentou e te vestiu este tempo todo, e agora não consegues pagar um jantar para o salvar desta situação? Foste tu que deste o dinheiro dele todo à tua família, achas que eu não sei? Se não tens dinheiro para pagar, vai para a cozinha lavar pratos para pagar a conta. A minha sogra apontava-me o dedo, a insultar-me. A minha cunhada e a Rita cochichavam, a olhar para mim como se eu fosse louca. Levantei-me lentamente. O Tiago suspirou de alívio, a pensar que eu ia pagar. Mas, em vez disso, abri a minha mala. Retirei a pasta de documentos grossa que tinha preparado e atirei-a para o meio da mesa com um baque seco. Ótimo, minha senhora. Já que me manda trabalhar para pagar a conta, a partir de hoje, a mesada acaba. E não fui eu que desviei dinheiro para a minha família. Foi o seu filho genial que desviou o meu dinheiro para bancar o seu teatro de filho exemplar. Vejam com os vossos próprios olhos. O que disparate é este? Que documentos são esses para atirares para a mesa? Retirei os extratos bancários da pasta e desdobrei-os em frente à minha sogra. Estavam sublinhados a marcador fluorescente. Estão a ver estes extratos? Durante o último ano, todos os meses, no dia 2, 1.500 euros foram transferidos da minha conta para a do Tiago, e 5 minutos depois, esses mesmos 1.500 euros foram transferidos para a sua conta, a mesada que o seu filho competente lhe deu, da qual se gabava a toda a gente, era o meu dinheiro, ganho com o meu trabalho de tradução noite dentro. O quê? O teu dinheiro? Não digas disparates. Foi o meu filho que o ganhou com o suor do seu rosto. Não inventes. Quem inventou foi o seu filho. E já agora, leia isto. Se as letras forem muito pequenas, eu leio por si. Levantei a carta de despedimento que encontrara no escritório do Tiago. Ele, pálido como a cera, correu para tentar arrancar-me das mãos, mas eu desviei-me e levantei a voz. Empresa X, S. Assunto. Rescisão de contrato por mútuo acordo. Data. Exatamente há 1 ano. O seu filho genial foi despedido há 1 ano. Este tempo todo, fingiu que ia trabalhar de fato e gravata, mas passava o tempo em cibercafés. A história do salário cortado, da promoção a diretor, do aumento, foi tudo uma mentira. A sala ficou em silêncio absoluto. A minha sogra estava de boca aberta, em choque. A Inês e a Rita olhavam uma para a outra, horrorizadas. Mano, o que a Sofia está a dizer é verdade? Foste mesmo despedido? E a viagem ao estrangeiro que me prometeste? Cunhado, como foi capaz? Então a ajuda para as explicações dos miúdos também era mentira? Como é que nos fez passar por parvos assim? Mano, o que a minha cunhada está a dizer é verdade? Andaste 1 ano inteiro desempregado a enganar a família toda? Não, ela está louca, está a inventar. Mãe, acredita em mim. Ela falsificou estes documentos. Querida, arruma já isso. O Tiago, até ao fim, tentou defender-se com desculpas esfarrapadas, tentando virar a situação contra mim. Achei-o tão patético que me ri. Falsificados? Queres que vamos à polícia verificar a autenticidade? Ou que liguemos para a tua antiga empresa? Para de ser nojento. Também tenho aqui os documentos que provam que recebeste a indemnização e a usaste para pagar as tuas dívidas. Minha senhora, já percebeu a situação? Já não preciso de ir lavar pratos, pois não? A conta, peçam ao senhor diretor para pagar. Eu vou andando. Guardei os documentos na mala e saí da sala sem olhar para trás. Enquanto atravessava o corredor do restaurante, ouvi os passos apressados do Tiago a seguir-me. Quando cheguei ao parque de estacionamento e ia abrir a porta do carro, ele agarrou-me bruscamente no pulso. Querida, espera, ouve-me, por favor. Se te vais embora assim, o que é que eu faço? E a conta? E se a minha mãe tem um colapso? Isso é problema teu, não meu. Larga-me o braço, não me toques, que nojo. Eu errei em tudo. Por favor,
Perdoa-me só desta vez. Fiz isto por orgulho. Tive medo que, se soubesses que eu estava desempregado, me desprezasses. A partir de amanhã, juro que vou trabalhar nas obras, se for preciso, para te pagar tudo o que te devo. Por favor, paga só a conta de hoje e acalma a minha mãe. O Tiago ajoelhou-se no chão do parque de estacionamento a agarrar-se às minhas pernas. Exatamente a mesma imagem patética de há um ano, no meu escritório, quando me implorou o dinheiro. Mas desta vez não senti qualquer pena, apenas repugnância. Orgulho? Por orgulho viveste como um parasita à minha custa? Um marido que não ganha um tostão e ainda se arma em rei em casa, a ver a mãe a humilhar-me e a achar graça? Achas que sou idiota? Não, querida, não é verdade. Sabes que eu te amo, somos um casal. Casal? Um casal é isto? Usar o meu dinheiro para dar uma vida de luxo à mamã e enganar toda a gente com uma festa de promoção? Tu não passas de um vigarista, um parasita. Acabou tudo entre nós. Amanhã receberás a notificação do tribunal. Arranja um advogado. Dei-lhe um empurrão. Entrei no carro e arranquei. Ele batia na janela, a chorar e a pedir para eu o salvar. Mas eu subi o vidro e acelerei sem hesitar. Pelo retrovisor, vi a sua figura a encolher-se no chão, a arrancar os cabelos. Senti um alívio imenso, como se um peso de 10 anos me tivesse saído do peito. Na manhã seguinte, à primeira hora, fui ao escritório do advogado. Ele analisou as provas que eu levei e acenou com a cabeça, dizendo que eram perfeitas. O engano do seu marido é claríssimo. É motivo mais do que suficiente para o divórcio, e o pedido de indemnização por danos morais será certamente ganho. Dr. Ferreira, o divórcio e a indemnização são o mínimo. O dinheiro que dei à minha sogra, 1.500 euros por mês durante um ano, perfaz 18.000 euros. Quero reaver tudo através de uma ação de restituição de enriquecimento sem causa. Não cedo um cêntimo. Claro, com os extratos bancários e a carta de despedimento, é perfeitamente possível intentar essa ação contra a sua sogra. Foi dinheiro obtido através de engano por parte do filho. Já agora, o seu marido tem algum bem em nome dele? Contas bancárias, a parte dele da casa? Temos de pedir o arresto imediato dos bens, antes que ele tente desviar o dinheiro. Sim, a casa está em nome dos dois. A parte dele é de 30%. E deve ter algum dinheiro na conta. Quero que bloqueie tudo. Quero que ele não consiga respirar. Discuti todos os pormenores legais com o advogado e dei-lhe plenos poderes. Ao sair do escritório, liguei a uma empresa de mudanças. Queria tirar todas as minhas coisas de casa antes que o Tiago voltasse. Os funcionários da empresa de mudanças seguiram as minhas instruções e começaram a embalar tudo o que era meu. A minha cadeira cara, o computador, o frigorífico e a máquina de lavar que eu comprei, as minhas roupas e livros, deixei apenas o sofá Helles que ele tinha comprado e uma estante vazia. Com a casa praticamente vazia, mudei o código da fechadura da porta. Bloqueei-lhe completamente o acesso. Com as minhas coisas no caminhão, dirigi-me para a casa dos meus pais. Pelo caminho, recebi dezenas de chamadas e mensagens do Tiago que ignorei e bloqueei. Menos de uma semana depois de a notificação do tribunal ter chegado à casa dele e da sogra, o Tiago ligou-me. Querida, por que é que mudaste o código da porta? Levastes as minhas coisas e bloqueaste as minhas contas. Queres que eu vá viver para a rua? Devias ir mesmo. Recebeste a notificação do meu advogado, não recebeste? Pedi o divórcio, indenização por danos morais e a restituição do dinheiro. O arresto das contas foi só o começo. A tua parte de 30% da casa também já foi arrestada, por isso nem penses em fazer nada. Tu não tens coração? Fomos casados. Como é que podes esmagar uma pessoa desta maneira? Eu disse-te que ia trabalhar para te pagar. Quem me esmagou foste tu. Já te esqueceste do ano em que me enganaste e viveste à minha custa a armares-te em diretor? Foste tu que criaste esta confusão. És tu que a tens de resolver. A partir de agora, qualquer contacto é através do meu advogado. Desliguei e bloqueei-o. Soube mais tarde que o Tiago começou realmente a trabalhar nas obras. Mas com o que ganhava por dia, mal conseguia sobreviver, quanto mais pagar as custas de um processo de milhares de euros. Sem dinheiro para um advogado, nem sequer conseguiu defender-se adequadamente em tribunal. Mas quem se desmoronou completamente foi a minha sogra.
Quando os 1.500 euros mensais deixaram de cair na sua conta, a sua vida de luxo acabou num mês. As contas do condomínio, do gás e das comunicações começaram a acumular-se. As dívidas do cartão de crédito, que ela usara para se exibir no centro comercial como uma VIP, cresceram como uma bola de neve. No pico do inverno, cortaram-lhe o gás e depois a eletricidade e a água. A tremer de frio na sala escura, a aquecer água num fogareiro a gás, ligou a filha, a Inês. Cortaram-me o aquecimento em casa. Vou morrer congelada. Manda-me dinheiro para pagar a conta do gás. E já agora, manda também para a da eletricidade. Mãe, eu também ando cheia de dívidas. E o Tiago não é o filho mais velho? Tu que o elogiavas tanto, pede-lhe a ele. Por que é que me estás a ligar a mim? O teu irmão tem as contas todas bloqueadas, não tem um tostão, anda a trabalhar nas obras e mal ganha para ele. Que lata! Enganou-nos a todos, a dizer que tinha sido promovido, a prometer viagens. E tudo com o dinheiro da Sofia. Só de pensar nisso, fico furiosa. Não tenho dinheiro, não me voltes a ligar para isto. A Inês desligou-lhe o telefone na cara. Ela, que sempre fora a primeira a bajular o irmão para obter benefícios, foi a primeira a virar-lhe as costas quando descobriu a verdade. Desesperada, a minha sogra ligou então a outra nora, a Rita. Está, mãe? Sim, passa-me ao teu marido. Diz-lhe que a mãe dele não tem água em casa e nem se pode lavar. Minha senhora, o meu marido está a fazer horas extraordinárias e nós acreditamos no meu cunhado quando ele disse que ia ajudar com as explicações dos miúdos, mudámo-los para centros mais caros e agora estamos cheios de dívidas. O meu marido soube que o irmão andou a armar-se em filho exemplar com o dinheiro da Sofia e agora nem o quer ver à frente. Mas vocês enlouqueceram? Eu sou vossa mãe e sogra. Como podem ser tão cruéis? Cruel é a senhora. Quando vivia à grande com o dinheiro que a Sofia ganhava com tanto sacrifício, não partilhava nada conosco. Agora que precisa de dinheiro, lembra-se de nós? Vá ajoelhar-se aos pés da Sofia e peça-lhe perdão. A nós, não nos contacte mais. Adeus. Quando a Rita também lhe desligou o telefone, a minha sogra finalmente percebeu o que tinha feito e o quão importante eu era para o sustento daquela família. 6 meses depois, ganhei ambos os processos em tribunal. O tribunal reconheceu o engano deliberado e malicioso do meu marido e atribuiu-me a indemnização máxima. A restituição dos 18.000 euros também foi totalmente aprovada. Com a sentença, a parte de 30% da casa do meu marido passou para mim e a minha sogra foi condenada a devolver-me tudo o que lhe tinha dado. Como não tinham como pagar, tornaram-se insolventes. Eu, por outro lado, com o dinheiro que tinha juntado, a indemnização e a casa agora totalmente minha, pedi um empréstimo e abri uma agência de tradução com a minha irmã. No dia da inauguração do nosso escritório, num edifício moderno em Lisboa, estava eu a ter uma reunião com os meus funcionários, vestida com um fato elegante, quando ouvi uma confusão na recepção. Quem são vocês? O que fazem aqui? Segurança, por favor, expulsem estas pessoas. Fui ver o que se passava e encontrei o meu ex-marido e a minha ex-sogra sentados no chão de mármore da entrada. Tinham descoberto a morada do meu escritório. O Tiago estava sujo de cimento, com um aspecto miserável. A minha sogra, sem a arrogância de outrora, parecia uma velha frágil e envelhecida. Assim que me viu, o Tiago arrastou-se e agarrou-se aos meus sapatos. Querida, eu errei. Por favor, reconsidera a questão da casa. A minha mãe vai ficar na rua. Eu juro que estou a trabalhar todos os dias sem parar. Faço tudo o que quiseres. Perdoa-me só mais esta vez. Abriste uma empresa. Eu posso limpar o chão, faço qualquer coisa. Sujas-me o chão do escritório. Larga-me. E tu e eu já não somos nada. Perdoar-te? Por que é que eu te havia de perdoar? Esqueceste-te do quão miserável eu me senti enquanto tu vivias à minha custa? Minha menina, eu estava louca. A velhice deu-me a volta à cabeça. Não sabia o sacrifício que fazias para ganhar aquele dinheiro e só queria ser tratada como uma rainha. Peço desculpa por te ter acusado de desviar dinheiro e por todos os insultos. Os 18.000 euros eu pago-tos, nem que tenha de ir trabalhar para a cozinha de um restaurante ou apanhar papelão. Por favor,
Livra-me só da insolvência. Não tenho eletricidade em casa, vivo à luz das velas. A minha sogra batia com a testa no chão, a chorar. Vê-la assim, a tremer à minha frente, ela que sempre me tinha tratado com tanto desdém, fez-me pensar em como a vida dá voltas. Mas a minha decisão estava tomada. O meu coração não vacilou, minha senhora. Os 18.000 euros. O tribunal tratará de os reaver através do arresto de bens. Por isso não precisa de se dar ao trabalho de apanhar papelão para me pagar. E a falta de eletricidade, fale com o seu filho genial. Eu não sou vosso filho nem nora. Lembra-se, no restaurante, quando me disse para ir lavar pratos para pagar a conta? Talvez seja a senhora que tenha de ir para a cozinha de um restaurante para ter o que comer. Menina, por favor, o meu filho está a matar-se para pagar as dívidas. Tu que agora tens uma empresa tão próspera, precisas mesmo de espremer até a última gota? Como podes fazer isto a uma pessoa mais velha? Sim, preciso, e sabe-me muito bem. Quem viveu a sugar o sangue dos outros tem de pagar o preço. Mana, os seguranças já chegaram? Tirem-nos daqui imediatamente, antes que eu os processe por perturbação da atividade e peça uma indemnização. Os seguranças agarraram no Tiago e na sogra e arrastaram-nos para fora. Ele gritava o meu nome, a debater-se, e ela chorava como uma criança. Através da porta de vidro, vi-os a serem atirados para a rua. Senti um alívio final, completo. A agência prosperou mais rápido do que eu esperava. Conseguimos contratos de tradução editorial e audiovisual de grande dimensão e as receitas dispararam. A minha irmã, com a sua personalidade extrovertida, tratava da gestão e das vendas, e eu, com o meu rigor, da qualidade das traduções. Éramos a equipa perfeita. Os números que entravam na minha conta bancária todos os meses mudaram de escala. Ó chefe, hoje fechamos mais um grande contrato de tradução de vídeo. Que tal irmos jantar fora com a mãe para celebrar? Claro, eu pago, diz a mãe que reservei uma mesa num restaurante de luxo com teppanyaki no hotel. A minha irmã é o máximo. Quando penso nos tempos em que aquela família miserável te sugava o dinheiro e a alma, evoluíste tanto. Não fales do passado, dá azar. As sanguessugas da minha vida já foram todas para a reciclagem. É verdade. Incineradas e eliminadas. Com o sucesso da agência, comecei a realizar os sonhos que sempre tive, com o dinheiro que eu própria ganhei. Aos fins de semana, levava a minha mãe a um spa de luxo ou íamos às compras e eu comprava-lhes roupas sem olhar para o preço. Na hora de pagar, não tinha de me preocupar com limites de crédito ou com o que os outros pensavam. Um dia, recebi uma longa mensagem de um número desconhecido. Pensei que era spam, mas quando ia apagar, vi que era da minha ex-cunhada, a Rita. Olá, Sofia, ou melhor, chefe, há muito tempo que não nos falamos. O meu marido também ficou desempregado, a empresa dele está a passar por dificuldades. Tivemos de tirar os miúdos das explicações e mal conseguimos pagar a prestação da casa. Ouvi dizer que abriste uma grande empresa de tradução em Lisboa. Será que não haveria aí um biscate para mim, qualquer coisa, arrumar papéis? Eu não quero ver o meu cunhado e a minha sogra nem pintados, mas a ti sempre te admirei, sempre achei que tinhas muito talento. Li a mensagem e ri com desdém. O descaramento dela não tinha mudado. Quando precisam, são uns anjos. Quando já não serves para nada, viram-te as costas. E quando sentem o cheiro a dinheiro, voltam a abanar a cauda. Antigamente, teria recusado educadamente. Mas agora, já não preciso de gastar energia com isso. Respondi de forma curta e direta. Rita, para procurar emprego, usa os portais de emprego. E eu já não sou tua cunhada, por isso não me voltes a contactar. Enviei a mensagem e bloqueei o número. Dentro dos limites da minha vida, agora só há espaço para as pessoas que genuinamente gostam de mim e me apoiam, e para os frutos do meu trabalho. As pessoas que, com mentiras e arrogância, tentaram viver à minha custa, foram completamente eliminadas. Hoje, como todos os dias, começo o meu dia sentada à secretária do meu espaçoso escritório de diretora, com o meu nome na placa, a beber um café acabado de fazer. O sol entra pela janela e os funcionários chegam, cumprimentando-me com energia. Ligo os meus 2 monitores e analiso os novos projetos de tradução. O meu lugar, conquistado unicamente com o meu talento e o meu suor,
sem depender de ninguém. Adoro esta minha vida, perfeita e vitoriosa. Na vida, podemos dedicar-nos a alguém de corpo e alma. Num casamento, é normal que os cônjuges se ajudem nos momentos difíceis, mas aprendi da forma mais dura que não há lugar para misericórdia com aqueles que confundem essa dedicação com um direito adquirido e que usam o engano e a mentira para nos diminuir. A sabedoria de dizer não ao que está errado, de dizer o que se pensa e de cuidar de nós próprios. Essa é a única arma para nos protegermos neste mundo. A queda deles não foi o fim, mas sim a abertura perfeita para o segundo ato glorioso da minha vida.